Headline Notícias está de volta com o escritor e teólogo Leonardo Boff. Leonardo, uma coisa que surpreendeu foi assim, como os vaticanistas erraram nas suas previsões, né? O Dom Odilo Scherer, por exemplo, aparecia como o papável, altamente cotado. O que explica esse erro de não terem previsto a eleição do Bergoglio? Olha, o conclave é sempre algo misterioso. O grupo se fecha lá dentro, mas não porque se fecha porque quer. Porque antigamente o povo fechava os cardeais lá dentro, deixava passar fome. O conclave é com chave, né? Passa a chave na porta. Passa a chave na porta, enquanto não tiram um papo de lá, eles ficam lá e se demora muito, cortam destelham para pegarem chuva, cortam a comida e até que eles decidem. Então, é uma coisa sigilosa. Agora, havia uma articulação prévia. É sempre articulação. Se trata do poder, gente. Quando há poder, há conchavos, há negociação, há certas convergências. Porque eles fazem o seguinte... Mas justamente por isso, quem articulou a candidatura do Bergoglio articulou muito bem. Eu acho que normalmente é assim, pelo menos já foi revelado por outros cardeais que abriram o jogo, por exemplo, Dom Luís uma vez disse, como é que nós funcionamos? Fazemos um painel de como é que está o mundo, pois como é que está a igreja, comparamos os dois. E aí definimos um perfil daquela pessoa que melhor atende essa leitura de cego, os problemas mais relevantes, sim. E aí vamos ver. E eu acho que nessa leitura saiu toda a dramaticidade do mundo moderno, em guerra, a questão climática, ameaça sobre o sistema da vida, sobre o sistema da nossa civilização. Apareceu claramente a derrocada institucional interna da igreja, e nós temos que reconstruir. E a figura que fez a reconstituição, sem criar os conflitos, como a Reforma fez, rompendo como Lutero, que tinha a mesma proposta de São Francisco, reformar a igreja. São Francisco fez a reforma da igreja, e há uma frase muito bonita do teólogo Joseph Ratzinger, quando fala, diz que São Francisco, ele não fez uma crítica verbal, ele conduziu um modo de vida alternativo àquela igreja do tempo, que era de Inocêncio III, que foi o papa mais rico de toda a história da igreja, e disse um não profético, tendo uma prática alternativa. Eu acho que eles viram em São Francisco uma forma de fazer a reforma sem ruptura. E Leonardo, o Dom Odilo perdeu porque foi o candidato da Cúria? Eu acho que ele era curial demais e também uma pessoa que não tem aquela, não quero ofendê-lo, estou na cidade dele aqui, mas ele não tem o carisma de pastor, de estar junto com o povo. Ele tem uma experiência da Cúria Romana, se deu muito bem lá, e era o candidato da Cúria, dizia-se. E ele foi infeliz porque defendeu a Cúria publicamente e defendeu o banco. E aí entrou em conflito com outro cardeal nosso, o Dom João Brás. O Dom João Brás de Avis. De Avis. E publicamente se manifestou e a imprensa italiana explorou isso. Então ele entrou queimado. Leonardo, nós estamos no último bloco, eu queria falar com você mais rapidamente aqui, tem várias perguntas ainda. Tem uma acusação em relação ao Papa Francisco de que ele foi conivente com a ditadura militar na Argentina, que foi muito sanguinária, né? Aí o Pérez Esquivel deu um depoimento dizendo, não, ele não teve participação, ele não apoiou a ditadura. Agora, não houve uma grande omissão. O Clóvis Rossi escreveu na Folha de São Paulo um artigo muito bom, dizendo que toda a Igreja Católica ela apoiou os golpes de Estado nos anos 60 e 70. No Brasil isso aconteceu. Depois nós tivemos figuras como o Dom Helder e o Dom Paulo, que lutaram contra a ditadura. No mínimo, o cardeal Bergoglio não foi omisso durante a ditadura argentina? Olha, eu acho que a gente tem que conceder isso, que toda a Igreja argentina foi conservadora, pouco profética, mas houve bispos que se opuseram, como eu conheci pessoalmente o Novak, Essaine, de Venares, e um que foi morto misteriosamente, que foi o Angelelli, mas a grande maioria dos párocos e bispos foram tolerantes. Entre os quais o Bergoglio. E o Bergoglio era provincial dos jesuítas, e isso está constatado numa biografia que foi feita, e pela secretária, uma das componentes dessa comissão dos desaparecidos, diz, nunca aparece o nome dele envolvido em qualquer coisa. E eu conheci um dos jesuítas que foi torturado tremendamente, o padre Iorio, que era jesuíta, e ele nunca fez crítica ao provincial, apenas testemunha, não ele, mas outros, que ele salvou e escondeu muitas pessoas
e que ele não tinha como aceder aos militares, que eram extremamente repressivos. Então, ele tentou, a partir de patentes mais baixas, se acercar, mas eu acho que ele nunca entregou ninguém, não é do estilo dele. Agora, não teve aquela expressão profética que nós tivemos. Com Rafael Videla, né, que foi um grande ditador lá. E ele não teve, como nós aqui, aquela coragem profética, porque a repressão na Argentina era tremenda, e a Igreja Católica é a igreja oficial do Estado, coisa que nós no Brasil não temos. Leonardo, a questão também de ele ter sido alguém que barrou a teologia da libertação, dizer que a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, não podiam se render à politização, e você é um grande ideólogo da teologia da libertação. Olha, Kennedy, o problema não é a teologia da libertação, é a libertação. E ele sempre, e a marca registrada da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça. Então, para mim a questão é qual a atitude dele face aos pobres, aí que se revela se é libertador ou não. Ele sempre esteve ao lado dos pobres, fez-se pobre como cardeal, realmente pobre. Então, o essencial da teologia da libertação. Inclusive, a Argentina nunca teve uma teologia da libertação. Eles tiveram uma alternativa interessante deles, que era a teologia da cultura popular de fonte peronista. E tem lá os Canone e outros que são teólogos jesuítas muito ativos, que é uma forma de fazer teologia da libertação no contexto argentino. E aí estavam jesuítas e ele está nessa linha. Leonardo, recente entrevista do seu irmão, do Clodovis Boff, a Folha, ele fala lá pelas tantas que a teologia da libertação se tornou uma ideologia, né? E ele diz, olha, o Bento XVI ele foi fiel à essência da teologia da libertação, né? O que você acha dessa opinião do seu irmão? Olha, eu distinguiria o irmão, que eu tenho grande carinho, porque considero ele um teólogo eminente, extremamente inteligente, meu amigo, e o teólogo. As ideias podem brigar. Não, é o teólogo que é um teólogo que eu lamento, que é um teólogo regressivo, porque ele até foi mais longe que eu, e todo mundo dizia, quem devia ser chamado a Roma não é o Leonardo, devia ser o Clodovis. Clodovis Ele não foi. Então, ele se fechou mais sobre si mesmo, e ele está pagando o preço pela opção que ele fez, de não aceitar nenhum contato mais com o povo, nem assessorias, nem nada, nenhum mais contato com a comunidade teológica, se fechou em cima da sua piedade e faz o quê? Adota a igreja como a grande mãe, se veste com o seu Ele diz que o Bento XVI combateu o secularismo na igreja. Não, ele faz uma crítica ao Papa, e acho até meio arrogante, dizendo que o Papa tem que se corrigir porque levou o secularismo de forma exagerada. Aceitou demais, né? Eu digo, quem é ele? O secularismo é a separação entre os assuntos religiosos e os de Estado, a separação igreja-Estado. Então eu digo, olha, eu prefiro ter mais compaixão do que compreensão. Sim. E lamento que a igreja perdeu um dos quadros mais importantes, o texto dele de base sobre o método da teologia da libertação. Na Alemanha tem 5, 6 edições, um calhamaço de quase 700 páginas. Aqui teve uma edição. E é considerado um clássico. Ele não sai de Curitiba desde os anos 60, né? Ele vive como monge e dá aula na PUC de mas Curitiba. Não tem nenhuma assessoria, não tem nenhum contato mais com o povo, e se a gente não tem esse contato, e eu lamento, porque durante 10 anos ele dava meio ano de teologia na PUC, meio ano no Acre, acompanhando os ribeirinhos, trabalhando junto com a Marina Silva, ele ajudou a tirá-la do convento. Você mantém contato com ele? A gente tem, mas não discute teologia, porque já vamos discussão rigorosa. Vira fla-flu. Mas eu acho pena, porque eu acho que era um quadro importante para a igreja, e eu disse a ele, nós não temos direito de ter uma biografia pessoal tranquila, de piedade. Nós temos que servir o povo que está precisando de uma palavra, de um entusiasmo, de uma teologia ligada à prática. E ele escolheu o caminho dele. Leonardo, desculpa, eu estou interrompendo um pouquinho, porque estamos chegando aqui ao final do programa. Qual é o resumo, da sua opinião, do pontificado do Bento XVI? Você vê alguma coisa de positivo? Sinteticamente ali. Olha, Kennedy, eu tenho a interpretação pessoal minha, que vem de conhecer um pouco a linguagem eclesiástica. Ele diz que não sentia mais vigor espiritual e se retirou. Então, não é que ele tinha doença, não foi por esse motivo. Você acha que a renúncia tem a ver com... Eu acho que ele se deu conta do fracasso da sua política eclesiástica e do colapso da sua teologia.
Então, honestamente, ele se retirou porque viu que não tinha mais poder nenhum, não controlava mais a igreja. É que ele tinha aquela defesa de uma igreja coesa, com poucas pessoas, mas santas, né? É, que ele herdou de Santo Agostinho, que nós, como estudantes na Alemanha, que ouvíamos, já discutimos na época. Porque ele diz, o importante não é uma igreja grande, basta que seja uma pequena, desde que ela seja santa, pura, e ela representa a humanidade e todos aqueles que não pertencem à igreja. Quando acordou, recebeu um dossiê. E quando ele se dá conta, está cheio de pedófilos, está cheio de bandidos de beira de estrada que assalta banco. Então, esse conceito não vale. Quer dizer, e depois ele diz, igreja, Jesus e os 12 apóstolos. E os discípulos? E ele as renunciou mulheres? porque ele perdeu o controle. E ao renunciar, ele deu uma oportunidade para ela se reformar. Eu acho que a renúncia dele é uma lição à Cúria Romana. Uma lança que ele lançou na direção da Cúria, dizer, eu não pude fazer nada, mas virá alguém. Eu crio espaço para isso, que vai fazer essa reforma. Foi sábio. Então, foi sábio, foi, eu acho, desprendido, não mostrou apego ao poder, se retirou e eu creio que ele vai manter a distância de não influenciar teologicamente o novo Papa e permitir que ele faça as mudanças que se fazem necessárias. Não é uma coisa voluntária, não. Eu acho que ou a igreja faz isso, ou ela se transforma numa seita ocidental. Ela não pode ser isso. Ela se faz universal assumindo causas universais, que hoje é a vida, são os pobres, é o futuro do planeta, etc. Então, esses são os temas centrais, e aí precisamos de um pastor que entenda isso e crie uma linguagem de comunicação. Leonardo, chegamos ao final do programa, tem o pinga-fogo aqui. Eu te pergunto, gostaria que você respondesse aí de uma forma sucinta. Fim do celibato. É imperativo para a igreja. Casamento gay. Eu respeito como união civil, porque onde há amor tem algo de Deus. Aceitação de gays na Igreja Católica. Eu acho que todo mundo deve ter lugar dentro da igreja, porque Jesus disse, se alguém vem a mim, eu não o mandarei embora. Ordenamento de mulheres. Todas as igrejas abriram esse espaço, até os judeus. Não há por que a igreja não abrir também a elas, porque elas são imagem e semelhança de Deus como nós. Uso da camisinha. Eu acho que todos os cristãos fazem hoje, por mais que o Vaticano e os papas, e até fazem por amor à vida, para não transmitir doenças e ter uma relação de amor, não importa se é com camisinha ou não camisinha. Outros métodos anticoncepcionais. Eu acho que primeiro, eu acho que toda essa dimensão, ela tem que ser entregue à consciência dos casais, que devem se instruir, devem saber qual é a utopia cristã sobre a sexualidade e a família, etc. Mas eu acho que a igreja tem que ser muito prudente nessa dimensão e permitir que eles decidam e ela não intervenha de forma demasiada para não ser um superego castrador. Eutanásia. Eu acho que a gente deve respeitar, como defendemos o direito de nascer, devemos defender o direito de morrer, e morrer dignamente. E eu sou a favor de uma morte digna, em que a pessoa diz, eu entrego a vida que recebi de Deus, não é matar a pessoa, mas é aceitar a lógica da vida e aceitar a morte. Ampliação do direito ao aborto no Brasil. Eu acho que ele deve vir a partir de uma grande discussão na sociedade, que não venha de cima para baixo como lei e que seja circunscrito a circunstâncias bem específicas, porque se trata de vida, e vida é sempre sagrada, que deve ser defendida, não só no seu nascimento, mas ao largo de toda a existência. Legalização da maconha. Eu acho que nós aliviaríamos a sociedade brasileira, que vive de negócios com a droga, se nós legalizássemos a maconha, porque ela é perigosa, mas ela faz tão mal, o igual mal, quanto o cigarro. Leonardo, João 23. O grande Papa pastor e símbolo de um Papa bom, que nós precisamos para toda a igreja. Paulo VI. Um Papa inteligente, extremamente intelectual, mas muito medroso. João Paulo I. Um Papa que chamou e teve a coragem de dizer, Deus não é só Pai, Deus também é Mãe de infinita bondade. João Paulo II.
Um Papa que teatralizou a vida e teatralizou a própria morte. Agora, um grande carismático. Bento XVI. Eu acho que um grande teólogo, um Papa frustrado. Dom Paulo Evaristo Arns. Meu mestre, extraordinária pessoa, um profeta. Dom Helder Câmara. O grande profeta do terceiro mundo, um mártir que não o mataram, e será o grande santo do terceiro milênio. Dom Odilo Scherer. Uma autoridade eclesiástica que dirige bem a sua igreja, mas autoridade eclesiástica. Dom Jorge Mário Bergoglio. O Papa que vai inaugurar a hegemonia do terceiro mundo e vai inaugurar uma igreja do terceiro milênio. Igreja rede de comunidades, próxima a todas as culturas, que ama a vida, considera a terra como mãe e faz da igreja um instrumento de conscientização para salvar essa herança sagrada que Deus e o universo nos entregaram. Leonardo, quero te agradecer, você sempre uma entrevista franca, emocionante, se emocionou ao falar de Dom Paulo. Eu agradeço muito aí a sua entrevista. Boa noite para você, até uma próxima. Boa noite. Obrigado. E a notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha. E também as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e até domingo que vem.